vida não cessa, é fonte eterna entre a terra e o céu. Mensageiro de vida que instrui e aconselha os que estão com véu. Com palavras de luz vem trazer o caminho a Jesus, socorrer os que precisam de vida. Sol nas almas é a tua voz, que conduz com correntes de luz, evolução em vida. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Raio de sol vem sob a tua voz, ao encorajar a conduta do irmão, caminhos de esperança, com o céu faz aliança, resgata corações. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Querido Pai Celestial, agradecemos imensamente o dia de hoje e nesse momento em que estamos reunidos para participar de mais um estudo, cada um em sua casa, que em pensamento possamos estar unidos e juntos pedir a Ti que nos envolva em Tua infinita bondade, para que a nossa alma sinta-se em paz e fortalecida, e assim o nosso corpo ser beneficiado com essas vibrações de paz e harmonia. Querido Jesus, que o Senhor transmita a cada irmão, onde quer que cada um esteja, a palavra amiga, a orientação, que por maior e mais difícil que a prova pareça, o Senhor está cuidando de cada um de nós, com teu carinho, com zelo, que por nada nessa vida, Senhor,
permitamos que a nossa fé enfraqueça, que sejamos fiéis ao propósito que o Senhor nos confiou, permitiu a nossa escolha. Sim, querido Jesus, com certeza escolhemos passar por cada provação. Sabemos que só através dela vamos, ao longo do tempo, amadurecendo o nosso espírito, buscando no sofrimento o desligamento dos sentimentos mesquinhos, buscando, através dos bons atos, os bons pensamentos, sermos pessoas melhores. Sabemos que muito ainda é preciso ser feito, muitos sentimentos que atrasam o nosso progresso precisa ser lapidado, mas o importante é saber que o Senhor nos ama e acredita que somos capazes. Obrigada, Senhor Jesus, por não desistir de nós. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos. A leitura dessa noite do nosso Evangelho está em Mateus capítulo 5, versículo 46 a 48. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios republicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Como falamos no início, hoje, segunda-feira, é o dia do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo 8. No capítulo passado, capítulo 8 do livro 2º, desculpa, no capítulo passado, que foi o capítulo 7, nós falamos sobre o retorno à vida corpórea. E agora, no capítulo 8, nós vamos falar sobre a emancipação da alma. Nós vamos ter os tópicos o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então, o que a gente já consegue perceber aqui, que no capítulo passado, os espíritos fizeram uma preparação, né, junto a Kardec, sempre muito pedagógico, uma preparação para a nossa compreensão após o processo reencarnatório, né, ele fez tudo como se fosse uma linha do tempo, ele falou como é o retorno à encarnação, o retorno do espírito à matéria, e agora nós vamos falar sobre o comportamento do espírito quando ele está na matéria, que são, dentro desses tópicos aqui colocados, né, nós vamos perceber melhor como que, ainda assim, por mais que estejamos presos a um corpo bruto, ainda assim, o nosso espírito tem caráter mandatório nos acontecimentos, na nossa vida, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, enfim. E fiquei muito feliz que a Ana Laura tenha escolhido para a abertura uma música sobre o André Luiz, que é um irmão que colabora tanto para essa nossa compreensão melhor sobre o mundo espiritual. Não só da vivência no mundo espiritual, não só da vivência na erraticidade, mas também do nosso espírito na carne. Ou seja, né, quando estamos encarnados.
O André Luiz teve e tem ainda, e com certeza continuará tendo, muita contribuição nesse aprendizado nosso sobre a nossa vivência espiritual. Então, que bom, fico feliz que tenha sido escolhido esse hino e, novamente, não foi combinado. Hoje, inclusive, eu nem pedi hino à Laura, ela que colocou esse. Muito obrigada, Laura. Então, nós vamos abrir hoje o tópico O Sono e os Sonhos, na questão 400. Sem problemas. Na questão 400, Kardec perguntou aos espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? Então, nosso espírito, quando nós reencarnamos, a gente faz isso satisfeitos, né? Estamos felizes com esse retorno? Os espíritos respondem: é como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é um envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Uma coisa que é bom a gente ponderar, até com relação a isso, é que nós temos, às vezes, uma visão de que só um espírito já bem evoluído teria essa necessidade, né, de estar fora da carne, digamos assim, né, de se sentir sufocado na carne. Mas também espíritos que ainda não têm um conhecimento muito emancipado, ou que não tenham ainda refinado seus sentimentos, ainda esses espíritos que vivem numa ignorância um pouco maior, têm também essa mesma sensação de prisão. E isso é muito comumente relatado, por exemplo, em reunião mediúnica, para as pessoas que já tiveram oportunidade de participar. Eles relatam irmãos que ainda não têm um grau evolutivo muito alto, que ainda fazem escolhas de estarem em uma situação mais infeliz, vivendo de maneira desregrada, ainda que no mundo espiritual. Ainda assim, esses irmãos conseguem compreender o grau de liberdade que eles têm fora da carne. E conseguem fazer uso dessa liberdade para saciar os desejos deles. A gente sabe que existe um período de perturbação, né? Nós já falamos sobre isso, não só no capítulo anterior, mas no outro também, do desencarne, dependendo do grau evolutivo da pessoa, do desencarne até o espírito tomar conta do que está acontecendo. Mas, passado este período, os espíritos entendem, nós espíritos entendemos como a carne é uma prisão, porque não tê-la facilita não só uma locomoção que é totalmente diferente, mas também a ciência, saber as coisas, não só, claro, o saber que auxilia, mas também o saber que possa nos levar a mais erros. De qualquer forma, esse grau de conhecimento, de tomada de percepção do que está acontecendo para o espírito, quando ele tem que reencarnar, e aí, logicamente, que quanto mais evoluído nós encarnamos com a consciência da necessidade daquela encarnação, não quer dizer que a gente não entenda que nós estamos voltando para uma prisão temporária. A gente entende isso, quanto mais estamos evoluídos. E quando não temos ainda essa compreensão, ainda temos muita rebeldia, nós ficamos, logicamente, um pouco mais revoltados com essa situação de ter que reencarnar. Principalmente espíritos que têm a consciência
de que vão ter que viver ou num corpo mais limitado, ou com uma família que vai ser um grande desafio, enfim. Então, esse retorno à carne, nós sabemos, temos consciência enquanto espíritos, de que é uma prisão temporária, vamos colocar assim. Na 401, Kardec pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, antes de eu ler a resposta, a gente já pode negar esse questionamento de Kardec, tendo em vista tudo que já estudamos até o presente momento. Nós já sabemos que o nosso espírito, ele não tem as mesmas necessidades do nosso corpo. Ele não tem, não funciona da mesma forma. E nós sabemos também que claro, salvo exceções de espíritos, por exemplo, que após o desencarne precisam daquele sono refazedor, o que não é o caso que estamos falando aqui, mas nós sabemos que o espírito ele é ativo a todo momento. Ele não tem necessidade do sono, do alimento material, nem de nada disso. Novamente, salvo os casos em que são irmãos que estão em período de tratamento, na erraticidade. Mas, enfim, retornando, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, nós já sabemos que não. E os espíritos nos esclarecem. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, nós sabemos que, durante o processo do nosso sono, esses laços que se afrouxam entre o nosso corpo e o nosso espírito, os laços fluídicos que conectam o nosso espírito, através do nosso perispírito até o nosso corpo, eles são alongados e dão esse grau de liberdade ao nosso espírito. E nesse momento ele retorna a uma liberdade parcial, que não vai ser logicamente a mesma que nós temos enquanto na erraticidade, mas ele retorna a uma liberdade parcial e retoma também algumas informações que durante o nosso estado de alerta físico nós não temos, e aí nós entramos logicamente nas questões que nós estudamos sobre necessidade de esquecimento de algumas informações. Então, o momento do sono é um momento de liberdade maior do nosso espírito. Não há momento para o espírito deitar e dormir enquanto encarnado, como há com o corpo. Nós vamos perceber ao longo da leitura da próxima questão a necessidade de nos prepararmos para o nosso sono. Não só a necessidade física, mas principalmente a necessidade espiritual. Nós vamos ler sobre a importância do sono e entender que, da mesma forma que nós sabemos que é fisicamente importante, vamos perceber também o quanto ele é essencial para o nosso espírito. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, como nós vamos saber não só o grau de liberdade desse espírito, mas quais são as escolhas que ele faz, os princípios que ele atende, pela forma com que ele sonha, né? Pelo que ele sonha. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro.
Então, como havia dito antes de iniciar até a resposta, nós sabemos que com essa liberdade maior, ele vai se lembrar de coisas do passado em que nós, no nosso estado de alerta, não podemos lembrar, por motivos lógicos que já vimos aqui. E, além disso, também ele pode ter informações sobre o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Então, vemos também que a nossa capacidade de comunicação se amplia durante esse período. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. Quase sempre é lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Entretanto, o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então, essas informações que por vezes nós acordamos e temos informações quebradas, assim, de pensar, eu sonhei alguma coisa estranha, mas que não faz muito sentido. Essas informações quebradas provêm dessas relações que nós vamos tecendo durante o nosso sono. Relação de comunicação, de estudo, de trabalho, enfim, de encontrar com outros espíritos que não necessariamente estão fazendo parte dessa encarnação. Então, através desse roteiro que nós temos durante o sono do corpo, é que nós temos essas informações que, quando lembramos, são picadas e às vezes sem nexo, mas que naquele momento em que estávamos em estado de alerta real do nosso espírito, ela tinha todo um contexto e fazia muito mais sentido. Pobres homens que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida. Eu lembrei do mentor, quando eu li isso aqui, falando que a gente não sabe nem uma gota do oceano. Julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares, diante de perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nada respondeis. Então, aqui os irmãos deixam bem claro para a gente que nós ainda precisamos aprender sobre questões bem, vamos colocar assim, bem infantis. Que sabemos bem pouco ainda, que é necessário que eles passem esse tipo de informação para a gente. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficara de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Então, aqui, os irmãos já vão começar a nos explicar, os espíritos começam a nos explicar a importância do nosso sono e como nós temos que ter sabedoria e saber vivenciar a nossa liberdade espiritual durante o sono. Então, vou até repetir. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. E isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo.
Então, nós sabemos que toda vez que dormimos, nós sofremos essa pequena morte, porque é o momento em que nosso corpo retoma a liberdade. Não completa, mas enfim, ainda assim retoma a grande parte de sua liberdade. Outra coisa que nós podemos falar aqui também é da importância do zelo com o nosso sono. Quando vamos, por exemplo, nós sempre somos orientados no nosso grupo a termos bastante zelo ao deitar para dormir, né? O cuidado de não só estar num ambiente pacífico, tranquilo, mas também de realizarmos nossas orações, pedir proteção, de pedir que sejamos levados ao estudo, ao trabalho, que haja uma funcionalidade para o nosso espírito, para que ele não fique à toa durante o período do repouso da carne. Porque nesse momento que, se estivermos enfraquecidos, logicamente que seremos abstraídos por outras coisas que o nosso espírito possa considerar mais interessante naquele momento, ao invés de estudo e trabalho. Então, a importância da oração, a importância da preparação do nosso espírito para esse momento de liberdade, para que possamos realmente estar sempre buscando o estudo, o trabalho, a companhia de irmãos que estão nessa mesma frequência, ou como o Tânia colocou ontem, estão nessa mesma vibe que a nossa, para não nos perdermos durante esse período. Sabemos todos nós ainda que somos muito espíritos que ainda têm muito a evoluir, ainda tem muitos vícios a se livrar. Então, em um momento ou outro de fraqueza, em um momento ou outro de um dia em que a gente não esteja mais se sentindo tão, não digo nem triste, mas nem tão bem, tão seguro, que deixe essa porta aberta. Se a gente já consegue deixar uma porta aberta no nosso estado de alerta na carne, imagine quando nós temos essa porta mais escancarada ainda, né? Vamos colocar assim, que nós não temos ali aquele limite físico, nós estamos completamente libertos. Então, tudo que esse espírito, o nosso espírito, enfim, julgar mais interessante, fica mais fácil de se deixar levar, né, durante aquele momento de liberdade. E aí, a importância dessa preparação. Espera aí que eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui. A Gina perguntou se nós sonhamos todos os dias. E a Edna, por que alguns não lembram dos seus sonhos? Nós vamos falar sobre essas duas perguntas durante o texto, mas já te adianto, Gina, que não, o próprio texto vai estar explicando para a gente que nós não sonhamos todos os dias, e quanto ao porquê não lembramos de alguns sonhos, ou até mesmo quando lembramos de coisas que nos parecem estranhas, os espíritos também vão nos explicar ainda nesse texto, que é porque tem algumas coisas ainda do mundo espiritual que não são... Nós sabemos que o mundo material é um reflexo do mundo espiritual, mas ainda há no mundo espiritual muito mais coisas, muito mais informações, enfim, gamas de coisas do que existe aqui. Então, às vezes, o que nós lembramos é dessa parte dessas coisas que ainda não são vistas aqui, mas que já existem lá. Então, para a gente não faria sentido, sei lá, existir alguma coisa
Como não é algo da nossa realidade aqui, a gente acha estranho aquilo, mas o texto vai falar melhor para a gente lá na frente sobre isso. A morte do corpo físico durante o sono, Cotinha está perguntando, tem a ver com a liberdade do espírito? A morte do nosso corpo físico, Cotinha, ela só se dá realmente na hora que tem que acontecer. Então, não é eu me senti liberto de tal forma que consegui me desvencilhar da matéria. Vamos supor, eu sou um espírito que não aguenta estar mais na matéria e eu me senti liberto de tal forma que eu consegui me desvencilhar disso, me desvencilhar da minha carne. Não é isso. A morte do corpo físico, ela só acontece realmente na hora que tem que acontecer, de acordo com a programação que é feita no mundo espiritual antes do nosso reencarne. Novamente, como tudo que estudamos aqui, e quando se trata de livre-arbítrio, existem exceções, mas no geral, isso só acontece de maneira programada. E não necessariamente quer dizer que o fato da pessoa que estava deitada dormindo teve seu desenlace, assim. Ela pode ter passado mal e acordado, enfim. Mas mesmo pessoas, por exemplo, que estão em coma, então a gente sabe ali que existe um apagão do corpo, e estão sendo mantidas, vamos supor, por aparelhos, o desenlace só acontece quando há, de fato, a necessidade, quando chegou o tempo certo. E é por isso que há, inclusive, no Livro dos Espíritos, um tópico falando sobre eutanásia, justamente para termos esse total cuidado com o fato do corpo carnal estar considerado ser dado como morto e as pessoas acabarem, enfim, desligando o aparelho ou tomando a eutanásia como a melhor saída para aquilo, como a eutanásia deve ser evitada. Tem que ser evitada. Del disse que sonhou com tartarugas na noite passada. Isso foi um sonho bom. Com certeza foi um sonho bom. Vai que você está trabalhando aí, Del, em alguma equipe de resgate, né, na natureza. A gente está vendo tanta... Isso está tão em voga, né, tão em alta, essa necessidade de estarmos aí cuidando do meio ambiente, da nossa casa aqui, né, física. Então, vai que Deus estava aí dando uma ajudinha para alguma equipe de resgate. Então, continuando, é o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens que, com a morte, devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão enquanto dormem ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração daqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens, que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Então, retomando aqui o texto.
Os irmãos falam da necessidade que nós conversamos, desse cuidado que temos que ter durante o sono, que nosso espírito tem que ter durante o sono, e por isso a necessidade de preparo tão grande de colocarmos, né, de guiarmos, de nos guiarmos, na verdade, né? Nós falamos do nosso espírito como se fosse algo que pertencesse a gente. Na verdade, nós temos um corpo emprestado e somos o espírito. Então, essa necessidade de nos guiarmos, de nos colocarmos de maneira racional ainda, enquanto alertas, nesse caminho que precisamos seguir durante o sono. Porque, como os irmãos colocaram aqui, são nesses momentos que nós encontramos as pessoas com as quais temos simpatia. E nós já falamos sobre simpatia e antipatia em tópicos anteriores, né? E como que nós alimentamos isso? A nossa simpatia, a empatia que nós temos um pelo outro, ela é criada por pensarmos de maneira parecida, por termos gostos parecidos, e é isso que fortalece os laços. E antipatia, majoritariamente, salvo casos, lógico, em que há um histórico pretérito. Histórico pretérito é redundante, né? Mas, enfim, que há um histórico sobre isso, sobre essa relação, salvo esses casos, a antipatia ela é criada de forma assim, né, genérica, generalizada, por pensarmos de formas diferentes. Então, nós já temos aqui esse alerta dos nossos irmãos de como, durante o período do sono, temos que ter esse zelo, esse cuidado de nos guiarmos para outros espíritos que tenham uma simpatia, que a gente tenha simpatia, mas que sejam simpatias saudáveis. Então, a importância desse preparo, da oração antes do sono, é justamente essa, para que nós busquemos esses irmãos que vão acrescentar a nossa vida, e não os que não, né, os que vão trazer mais dissidências, mais problemas, digamos assim. E até interessante quando eles colocam aqui sobre que muitos homens não têm necessidade de busca de novos amigos, porque comumente pode ser que ele tenha muitos amigos espirituais, e aquilo dali já sacie os sentimentos dele. Afinal de contas, como os espíritos colocaram aqui, nós dormimos em média, tá certo que acho difícil hoje um ser humano adulto conseguir dormir 9 horas, acho difícil até 8, mas em média a gente dorme de 5 ou 8 horas por noite, dependendo da pessoa, e é um bom tempo, é tempo suficiente para você estar em contato com outro espírito e criar vínculos com ele. É assim que acontece, por exemplo, no nosso trabalho. Para quem trabalha fora de casa 8 horas por dia, essa pessoa está 8 horas no convívio de outras pessoas que acabam, às vezes até, se tornando mais a família dela do que a família física. Às vezes as pessoas acabam desenvolvendo uma amizade, um comprometimento muito maior com um colega de trabalho, que passa a ser um grande amigo, do que um primo, um tio, um outro parente. Justamente porque está esse tempo todo junto. E a mesma coisa acontece durante o nosso sono. Bom também lembrar, quando os irmãos colocam aqui, que o sono influi mais do que pensas na vossa vida, tanto na vida espiritual quanto na nossa vida física. Grande parte do nosso metabolismo corporal, funções neurais, enfim, são reguladas por conta do nosso sono, do circadiano, que é o tempo, né, que nós levamos entre dormir e acordar e passar o nosso dia. Então, fazendo parte aí também da necessidade do cuidado com o nosso corpo.
esse descanso. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Então, já há ali como há esse convívio, facilita também, lógico, que espíritos superiores, que por vezes em missão, enfim, acabem encarnando entre a gente, porque vai, além, logicamente, desses espíritos mais superiores conseguirem nutrir amor fraterno de uma maneira muito mais natural do que a nossa, vai criando também um vínculo maior, esse convívio até mesmo que nós temos de pupilo e mestre com esses espíritos mais superiores. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. O sono é a porta, então, até para esses irmãos, há essa necessidade também de, durante o sono, se nutrirem junto de outras companhias. Vale lembrar também que, dependendo do grau de evolução desse espírito que vem reencarnar, há um preparo espiritual na cidade, enfim, na parte física que esse espírito vai reencarnar, para que ele não sofra inicialmente um choque muito grande, né? Energético, até mesmo pela vibração daqueles espíritos que são moradores dali. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que o restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, durante esse período de sono, é um refrigério para a alma de espíritos superiores que reencarnam aqui. E até mesmo para a gente, né, que já começa a ter uma compreensão bem maior sobre o mundo espiritual. Lógico que há muitos detalhes que ainda não temos conhecimento, mas a gente já começa a ter uma compreensão muito maior da importância, da necessidade da vida espiritual e que é ela a verdadeira vida. Não podemos mais fechar nossos olhos para isso e tentar viver uma ignorância que não nos cabe mais. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre, e aí, foi quem que me perguntou aqui em cima, gente, sobre ser constante. Foi Gina. Aí, Gina, agora que a gente vai falar sobre a frequência dos sonhos. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Então, aqui também já responde a pergunta da Edna. Nem sempre nós temos essa capacidade de lembrar o que se passou, porque o sonho é o que nós vimos durante esse estado de desprendimento. Porém, nem sempre temos essa capacidade, temos esse preparo de nos lembrarmos, como o Del colocou aqui, como o Tânia também escreveu aqui embaixo, nem sempre temos essa capacidade ainda de nos lembrarmos do que se deu no sonho. Mas, logicamente, que isso não significa que nosso espírito não estava ativo, não é isso. Nós estamos ativos
toda noite. Estamos ativos toda noite. Toda noite, então, nós visualizamos, fazemos coisas, enfim. De fato, o que pode acontecer é não lembrarmos. A não ser assim, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os espíritos maus também servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, nós sabemos também que espíritos que têm essa pretensão, a gente não colocou aqui, por isso que perguntei se sonhamos todos os dias, pois nem sempre lembro se sonhei ou não. Eu também tenho muita dificuldade, sim. Raramente lembro, às vezes eu lembro de coisas que ficaria sem nexo hoje para mim, né? Mas que enquanto espírito liberto, com certeza há um nexo maior. Que bom, Gina. O intuito é esse, ficar sempre claro para a gente. Então, retomando aqui, temos também que lembrar que durante esse estado de liberdade, esses outros irmãos, não só irmãos que, vamos dizer assim, que temos antipatia porque pensam diferente, mas irmãos que temos um histórico e que em algum momento tivemos algum comprometimento, esses irmãos também podem se aproveitar disso para se aproximar durante o nosso sono. Ou seja, nós podemos também ser obsidiados, mesmo na liberdade do nosso espírito. E isso é extremamente comum. Inclusive, se a pessoa sofre de algum processo obsessivo durante o estado de vigília, certamente esse processo continuará durante o estado de liberdade parcial do seu espírito. E se duvidar, dependendo do tipo, por exemplo, o processo obsessivo por vício. Então, aqueles irmãos que estão próximos da gente por algum tipo de vício, e quando a gente se desprende, a gente continua alimentando aquele vício, com certeza a gente vai também não só atrair, mas a gente também vai querer estar com irmãos que comungam daquela ideia, daquele tipo de vício, enfim, que vai dificultando mais ainda a nossa libertação desse problema. Então, só para lembrar até do que nós falamos lá no início, para perceber que mesmo os espíritos não tendo um grau evolutivo moral, eles têm plena consciência, mesmo ainda com essa escolha por um caminho fora dos ensinamentos do Evangelho, mesmo ainda com essas escolhas, eles têm plena consciência da liberdade deles e de como eles conseguem usar isso, tanto para ajudar alguém, como para corromper, enfim, ferir, digamos assim, alguém. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida, de que há pouco vos falava. Aqui os irmãos vêm nos falando, não sei quem já passou por essa experiência, mas enfim, de sonhos até em que nos são revelados algumas coisas, de profetas, enfim, né? Sonho que às vezes da nossa própria vida pessoal, e é revelado alguma coisa e que posteriormente se concretiza, ou então você consegue lembrar, nossa, sonhei com isso, e realmente, ou quando a situação está se desenrolando, você pensa, eu já vi isso, e então eu tenho que agir de tal forma. Que aqui nada mais é do que
como os próprios espíritos falam para a gente, né, profetas, sonhos assim proféticos, em que nós temos revelações de coisas à frente. Eu também, Laura. Também. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles que vos lembrais. Sem isso, cairias em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. E aqui sempre Kardec, né, os espíritos, lógico, aqui ainda são palavras deles, vai ter uma nota agora de esclarecimento, sempre retomando a necessidade do estudo, até mesmo para conseguir distinguirmos essas peculiaridades dos nossos sonhos. E não acharmos que tudo significa que vai acontecer algo, ou que é tudo bobeira, ou o quanto eu tenho que me atentar para o que eu tenho sonhado. Então, a importância do estudo, do esclarecimento e da preparação para o sono é o que nós temos, assim, podemos tirar aqui, né, da explicação dos espíritos. A nossa necessidade de preparação para o momento do sono e, logicamente, também do nosso estudo, porque além dele ajudar a nos fortalecer, ele também vai trazer esse esclarecimento para a nossa mente, para conseguirmos distinguir melhor o que tem se passado em nossa mente, que na verdade que é o que temos vivenciado enquanto espíritos. E aqui vem uma nota de esclarecimento. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na presente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos, que parecem não ter sentido ou ligação. Então, aqui os irmãos explicam para a gente, né, o porquê, os irmãos não, Kardec explica para a gente porque, por vezes, temos essa confusão mental quanto às imagens que lembramos dos nossos sonhos, ou pessoas em que aparentemente no sonho tínhamos uma conexão tão profunda, né, uma relação tão profunda, mas que é alguém que você nessa carne atual nunca viu, não se lembra. E então esse trecho aqui vem explicar isso. São essas junções de informações de realidades ou que já vivemos ou que conhecemos, que são realidades bem diferentes do que vivenciamos agora, mas que vivemos durante o desprendimento. E que, por isso, por vezes, são coisas tão estranhas à nossa realidade atual, porque não conseguimos reconhecer algo que era ou tão do passado, ou de um outro plano ainda que não temos conhecimento no estado físico, só no espiritual. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Então, além, logicamente, dessa parte espiritual, temos que lembrar que a partir do momento em que abrimos os olhos, que acordamos, nós retomamos
estamos novamente, digamos assim, na nossa prisão, que é o nosso corpo. E nós temos uma limitação cerebral. Por vezes nós não lembramos nem de alguma coisa que fizemos de manhã, ao final do dia, que dirá de algo que o nosso espírito, em estado de uma grande liberdade, tenha feito num, num, num outro plano, enfim, ou em companhias em que a nossa carne não conhece, mas que, enquanto espírito, conhecemos. Então, há também esse limite do nosso cérebro. Por isso que muitas vezes não lembramos com exatidão ou lembramos também de fragmentos. Cotinha está perguntando se no mesmo sonho nós podemos vivenciar passado, presente e futuro. Vivenciar, Cotinha, eu não diria, porque vivenciar é estar novamente naquilo, né? Ou estar vivendo aquilo. Mas nós podemos sim lembrar do passado e vislumbrar coisas do futuro. Quando há, logicamente, essa necessidade de termos essa informação do futuro. Os irmãos podem nos passar, mas não sei se é isso também que você está falando, por exemplo, de em algum trabalho, enfim, a gente, sei lá, ser levado, nós sermos levados para conhecer algum plano que é algum planeta ou alguma parte do plano espiritual que ainda não conhecíamos e que é mais desenvolvido que aqui. Então a gente pode conhecer essa realidade futura, digamos assim, né? Ainda nós não podemos estar nela, viver nela, mas às vezes por algum trabalho, alguma necessidade, nós podemos ser levados até isso. Mas vivenciar, não, nós podemos realmente lembrar do passado, ainda ter esse apego a coisas do passado, pessoas do passado, e acabar ficando ali preso naquilo, e podemos também ter tanto essas revelações sobre o futuro, quando necessário, ou conhecer também planetas e planos que estão numa evolução, então podemos dizer assim que é o futuro maior do que a nossa. Irmãos, alguém tem mais alguma pergunta sobre o tópico de hoje, a questão que lemos? Eu sei que é de fato um tópico muito interessante que gera muitas, não é nem questionamentos, né, mas que geram muitas interações, e que por vezes também, até Del sabe disso melhor que eu, é um tópico que conversa muito com o livro dos médiuns, principalmente quando mais lá para frente fala sobre sonambulismo e outras formas do nosso espírito se manifestar na carne. Mas com certeza nós estaremos aqui nos esforçando para estudarmos, enfim, esclarecer melhor de maneira conjunta aqui para vocês. Bom, estou considerando que não há mais nenhuma pergunta. Eu espero que tenha ficado esclarecido para todos. Se ficou alguma dúvida, vocês podem, por favor, colocar lá no nosso grupo. Eu sei que é um tópico muito vasto e que gera, de fato, essas interações. E agradeço a todos que participam com essas interações, porque é uma forma da gente saber como que vocês estão aí recebendo as informações, né? Dessa forma que a gente está hoje, nós não conseguimos visualizar ninguém, não conseguimos olhar para ninguém, então não temos a percepção de como a informação está sendo recebida. Então é sempre bom quando interagem. Muito obrigada. Muito obrigada também aos irmãos que participaram do nosso trabalho com o hino, com a oração, com a leitura do versículo e, logicamente, nosso mentor e toda a equipe espiritual do MEMPAS. Desejo a todos. Com suas botas a caminhar, cheia de amor em sua barca, habita o mundo daqui e de lá, com tua rede almas a pescar. És obreira do Senhor,
resgatando do lodo a luz. És mensageira do teu amor, do Evangelho de Jesus. Irmã Ismalha, quanta coragem traz no olhar. Sorrindo, a luz espalha por onde passa a resgatar. Irmã Ismalha, pescadora do meu Senhor, percorre estradas nas mesmas pegadas que o meu mestre deixou. Irmã Ismalha, tua alegria transforma a dor, traz esperança com tua fala, semeadora do amor. Querido Mestre Jesus, em meio a tantos afazeres em nosso dia a dia, é tão importante pararmos um pouco, sentarmos e entrarmos em sintonia contigo, mentalizando o mar, lembrando nos dias em que o Senhor pregou para a multidão na beira-mar, nas ruas, embaixo da árvore. Fechamos os nossos olhos, respiramos fundo e assim vamos absorvendo as vibrações positivas. Nos sentimos cada vez mais amados. A nossa alma se acalma, porque confiamos completamente em Ti nesse momento. Porque compreendemos que se acontece as coisas difíceis em nossa vida, é porque precisamos passar pelas provas. E assim, vamos valorizando cada vez mais a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, pois sem essas companhias, com certeza, a caminhada seria mais dolorosa. Obrigada, Senhor, que possamos acalmar o nosso coração, tirar de nós a ansiedade, para conseguirmos com mais clareza ouvir os conselhos, as intuições dos nossos irmãos trabalhadores da seara do nosso querido Jesus. Temos a certeza que o nosso Pai Celestial está conosco, nos amparando, nos protegendo sempre, que possamos nos entregar em Suas mãos, para que Ele consiga nos conduzir em nosso dia a dia. Que não desperdicemos o nosso tempo, que é tão precioso. Que possamos hoje dizer: vencemos mais um dia. Que o Pai, em sua infinita bondade, ouça as nossas orações e proteja o nosso descanso e nos dê um amanhã de grandes oportunidades. Que assim seja, Senhor, e obrigada por tudo.